Bom dia, fofas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax. Eu sou investidor de cripto há mais ou pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos falar sobre o porquê, o principal motivo pelo qual eu acredito que o mercado não tem alta até o final do ano, tá? Eu sei que tem gente que acredita em mercado em alta. Meu irmão, o Mestre Stormer, acredita em mercado em alta. Mas eu vou explicar o porquê, o racional por trás e por que eu acho que muitos indicadores, por mais que eles pareçam otimistas, eles vão falhar miseravelmente, tá? E aí a gente vai falar sobre a base da história, beleza? Bom, eu quero começar uma novidade aqui. Eu mudei o layout aqui um pouquinho para ler leitura de comentários. Daí a gente já volta agora pro. A gente vai conseguir fazer o papo de bar de uma forma mais decente. O pessoal tá falando bom dia, tio Luciano, nossa coruja monstruosa aí. Coruja tá sempre aí, já faz anos, né? Queda infinita, exatamente. Bom dia, Cláudio Fernandes, seja bem-vindo aí. Tio Fabiano Barreto, um abração pro nosso querido Fabiano. Tio Milton Tadeu Varela, né? Maria das Criptos, Jerônimo estava certo desde o início. Jerônimo não está certo agora, não. Desde o início, sim. Quando ele falou de contração econômica, sim. Mas no último vídeo que ele falou, eu não acredito em estourada de alta, não. Cai logo o BTC. Por enquanto vai lateralizar um pouquinho. A alta é no dólar. Exatamente. Vamos falar um pouquinho. Tainan Assine, bom dia, mestre. Bom dia, doutora Érica. Doutora Érica Menezes, bom dia. Bom dia, Manuel. Bom dia, Marielle. Guten Tag, fofa. Acho que é bom dia em alemão. Guten Tag. Bom dia. Vitor Hugo, um abração. Doutora Daniele também. Sejam todos bem-vindos aí. E, pessoal, a gente vai agora entrar num período da fase da depressão do mercado cripto em si, que vai ser bastante complicado, tá? As altcoins vão tender a derreter mais, e eu vou explicar o porquê, mas principalmente, né? Eu vou pegar aqui as informações para vocês, que é a seguinte. Tá? Hoje, os futuros de Nova York, né? Eles tiveram leve queda. E nós estamos testando uma média 200 no gráfico diário para S&P 500, porém, a, a coisa que mais me preocupa são a alta desenfreada dos títulos do governo americano de longo prazo, de curto, médio, longo prazo, seja mensal, de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. E aí eu vou explicar para vocês por que os bonds, a alta dos bonds, está antecipando para nós a probabilidade altíssima da gente vivenciar uma recessão que pode começar a partir aí de novembro, tá? Ali do dia 15 de novembro em diante, quando o governo tiver que tomar a decisão de fazer um shutdown ou não, tá? Outras vezes em que aconteceu o shutdown em 2019, a gente não viu uma recessão sendo causada, tá? Só que esse shutdown, esse novembro agora, aliás, outubro e novembro, né? Esse período que nós estamos, ele é um período que eu chamo de bomba relógio. Por quê? Porque pode dar merda. Pode. Não quer dizer, eu não tenho uma bola de cristal aqui para prever se vai dar recessão mesmo ou não. Mas eu venho assistindo alguns economistas lá fora, alguns mais depressivos, né? Porque assim, economista, tu vê os caras otimistas e tu vê os caras pessimistas. E eles mudam de opinião baseado nos dados que vão surgindo todos os dias, né? E eu peguei alguns economistas lá fora e os caras, enfaticamente, né? Tem alguns ali que estão falando durante 2 anos já de recessão, de queda e tal. Só que nunca se sabe, não é possível prever uma recessão, porém o gráfico pode nos ajudar um pouco. Então eu puxei um gráfico que eu vou mostrar para vocês. E essa semana a gente já teve dois indicadores aqui macroeconômicos que vieram de uma forma interessante, mas ruim. Por quê? O PMI industrial, que é para a gente analisar mais ou menos a atividade de produção, né? Se o mercado está forte ou não, se ele está em contração ou não, geralmente funciona da seguinte forma: movimentos recessivos ou contracionistas produzem um PMI
industrial mensal abaixo de 50. Apesar que ele veio muito acima da projeção, então eles estavam esperando 47,7, ele veio muito acima, né? E isso supostamente seria positivo. Na verdade, dentro do ambiente macroeconômico atual, isso é negativo. Por quê? Porque nós estamos dentro de um período de contração econômica através do apertamento quantitativo, o aumento ou elevação da taxa de juros americana, que serve justamente para tentar esfriar a economia para que a inflação seja controlada. E aí isso mostra sinais de que a inflação, a próxima inflação vai vir descontrolada, tá? Ela vai vir acima do esperado, na minha opinião. Ela vai fazer um pullback, né? Que a inflação ela estava arrefecendo, se aproximando de 2%, chegou a 3%, 3,4%, se eu não me engano, e do nada a inflação agora começou a subir novamente. Então ela chegou a 3% e começou a subir novamente, mostrando que não está 100% controlada a inflação e que se vai levar mais um tempo, né? Então, sugerindo que talvez não aconteça o tal do pouso suave. Mas não tem como a gente prever. Se a gente soubesse prever isso, era só shortar todo o mercado, ad infinito, ia ficar multibilionário em questão de dias, tá? Então, o que acontece? Nós temos que temporariamente agora aguardar também as próximos. E aí ontem, né, saiu as ofertas de emprego, os JOLTS, também acima, muito acima do esperado, muito acima do que era a projeção, mostrando também expansão econômica, né? Lembrando que o mercado, né, os investidores estavam esperando 8,800 milhões aí, e agora ele chegou a 9,6, ou seja, ele veio como se tivesse uma expansão econômica. Só que nós estamos diante de uma contração econômica. Então, basicamente assim, durante contrações econômicas, nós queremos ver dados que vão a favor da contração econômica, dados negativos, dados de perda de emprego, tá? Não dados de expansão econômica, porque isso significa que a inflação não vai conseguir voltar a 2% anualizada. Então, isso significa que eles vão ter que fazer novas medidas contracionistas mais para frente, manter a taxa de juros mais elevada ou por mais tempo, e faz com que o nosso cenário de depressão, que é um cenário de não expansão econômica, que é o que nós estamos vivendo há pelo menos aí 18 meses, ele não melhorou em nada, tá? Então, a gente tem o seguinte. A gente ainda tem, ao longo dessa semana, o estoque de petróleo bruto, variação de empregos privados, PMI do setor de serviços, manufatura e assim por diante, né? Todos eles podem vir acima do projetado, tá? Porque dos meses em que eu venho acompanhando esses calendários econômicos e das semanas, esse é o que está mais vindo bastante distoante da projeção. Ou seja, essa é a primeira semana que eu estou vendo muitos dados econômicos vindo muito fora da projeção. Geralmente eles vêm perto da projeção ou exatamente na projeção, um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, com uma pequena margem de oscilação, mas não uma quantidade tão cavalar de diferença na projeção. Da projeção. Então isso vem me preocupando bastante no sentido assim, cara, vai vir mais queda, entendeu? Basicamente não me preocupa porque eu opero a favor da queda, mas eu me preocupo, temo pelas pessoas que acham que o mercado fez fundo, sendo que na verdade ele está apenas fazendo pullback para continuar caindo, tá? Então proteja o capital de vocês e vai comprando aos poucos, né? Fazendo DCA, aproveitando enquanto o mercado vai derretendo lentamente, vai comprando cada vez mais barato para você fazer um preço médio interessante para o longo prazo, tá? Porque vai durar mais tempo, na minha opinião. Depois eu vou dar minha opinião aí, basicamente, né? Que muitos de vocês já sabem, tá? Ó, saiu totalmente distoante, ó. Saiu mais um dado econômico aí totalmente distoante. Meu Deus, saiu praticamente metade, ó. Cara, sai muito distoante. E aí essas variações muito grandes entre diferenças entre preços, entre projeção e o que de fato está acontecendo, significa que os caras que fazem a projeção são economistas. Esses caras que fazem a projeção que são economistas, que é o conjunto de economistas que faz a projeção, simplesmente está errando. O que significa que nós estamos num período em que não dá para confiar 100% na opinião, seja de um economista otimista, seja num economista pessimista, porque nós estamos vivendo uma distorção econômica, tá? E diante do fato de que há 2, 3 dias atrás nós estávamos no risco de ver o shutdown, né, uma paralisação do governo federal americano, simplesmente, né, aquela alta de domingo pode ter sido motivada aí
por eles terem empurrado com a barriga pelos próximos 45 dias, mas isso não vai se sustentar, essa tese, ela não vai manter o nosso mercado em alta por muito tempo, tá? Então agora o mercado tende a dar uma lateralizada, Bitcoin tende a lateralizar por um tempo e depois voltar a cair de forma agressiva, tá? E aí eu vou traçar para vocês os meus principais alvos, onde é fundo, mas se de fato acontecer uma recessão, é bem possível alguns preços que são polêmicos, tá? Bom, então vamos para o gráfico agora, deu 10 minutos aí de falação. Olha só que interessante, ó. Primeira coisa, vou começar pelo S&P 500, depois eu vou para esses gráficos aí, tá? Hoje tem muita coisa para falar. S&P 500, pessoal, a gente tem no gráfico mensal aquela projeção de onda que eu falei para vocês. Que o que eu espero é queda até o final do ano, até março, abril do ano que vem, tá? E que ele venha a testar um fundo, né? A gente não sabe quando é que vai ser esse próximo fundo, se vai ser aqui embaixo, se vai ser aqui, mas os 3.800 pontos é o valor mais importante para separar uma recessão ou não para S&P 500, tá? Então, S&P 500, o que é? Ele é um índice de resultado das 500 maiores empresas americanas, tá? Então, tem aí algumas Big Techs, tem aí empresas consolidadas, né? Que passaram de um século já de existência, como a Coca-Cola e a Pepsi, por exemplo. Então, assim, ela compõe um conjunto das 500 maiores empresas americanas. E o S&P 500, a questão toda é o seguinte, ele está fazendo uma correção de acumulação para depois disparar lá nos anos para frente, lá em 2025, ou seja, a impressão de dólares que está prevista aí para voltar entre 2025 e 2026, acontecendo lá na frente, ele faz o S&P 500 parar. Só que tem um detalhe, aqui nós temos alguns níveis muito importantes que a gente precisa defender para que não aconteça a recessão. Então, o primeiro ponto, 3.800, não pode perder os 3.800. Se ele perder os 3.800, a gente vai ter recessão, tá? Então, é ponto, não tem conversa. Eu acho que ele vai segurar. Por quê? Porque isso aqui no mensal vai demorar muitos anos, são aí 2 anos para ele se mexer. Nesse movimento que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, se a gente perder, nós vamos ter o reteste desta mínima. Uma vez perdendo a reteste dessa mínima, a projeção é uma recessão. Recessão tal como aconteceu lá em 2008, entre outros anos aí, tá? Então, recessão seria uma queda, né? E seria, por exemplo, uma queda muito forte, o que eu não acho que vai acontecer, pelo menos nesse primeiro... Aliás, isso seria a depressão, esse desenho que eu mostrei, tá? Depressão, perdão. Qual a diferença da depressão para a recessão? A recessão seria um momento curto, mais breve, de um aumento grande, acelerado de desemprego, de menos vendas, de menos lucros para as empresas, pessoas perdendo emprego temporariamente, tá? E os bancos centrais americanos, as entidades econômicas, tendo que criar algumas saídas temporárias ali de curto prazo para resolver. Já a depressão seria uma reformulação completa de um sistema monetário. Então, seria uma reformulação de como funciona. No caso aqui, de uma queda daqui até aqui embaixo, seria um movimento recessivo natural, tá? Então, uma queda um pouco mais forte, uma queda parecida com a de 2008, dos anos 2000, que seria aquela última grande queda. Bitcoin poderia cair 50%, né? Chegar a 12 mil dólares, por exemplo, e 2.800, né? E no caso do mercado de ações também retrair uns 30%. Então seria uma queda um pouco mais tranquila, digamos assim, apesar de ser uma queda que ia cagar muita gente. Mas uma depressão seria um movimento muito prolongado de mudanças políticas absolutas, políticas econômicas, reformulação de políticas econômicas e um período prolongado de queda, né? Seria um período de 5 anos aí no mínimo para a gente passar por uma depressão. Então, no caso do mercado tradicional,
Eu acredito que nós vamos ter recessão. Esta é a minha opinião. Posso estar 100% errado, né? E eu só vou mudar essa opinião quando os indicadores, os preços mudarem, os bonds mudarem e a tendência de alta semanal voltar a pleno vapor, coisa que ainda não aconteceu, tá? Não vejo demanda, não vejo interesse comprador, não vejo pessoas interessadas em comprar criptomoedas agora. Muito pelo contrário, eu vejo mais procura por proteção, principalmente quando a gente fala de investidores grandes, não do varejo, mas dos fundos de investimentos mais picas, tá? Que controlam a maior quantidade de capital aí existente no mercado, tá? Como BlackRock, JP Morgan e assim por diante. Então nós temos o seguinte, S&P 500, na minha opinião, vai buscar nos próximos meses a região dos 3.800 pontos, não perdendo essa região, está ótimo, tá? Mas alguns perdendo 3.800, aí nós vamos para 3.200, e aí 3.200 é Bitcoin a 12K, tá? E aí ele vai testar esse fundo anterior aqui, porque a gente não sabe como é que vai ser essa projeção, a gente não sabe se vai ser assim, por exemplo, se vai ser assim, né, em Cunha, se vai ser assim, a gente não sabe. O que a gente não tem ainda o gráfico para mostrar isso pra gente. O problema só é o seguinte, cara, perdemos linha de tendência de alta mensal, ponto, tá? Então, com o S&P 500 perdendo linha de tendência mensal desse microcanal de alta aqui, para mim é queda. Tá? E queda é recessão. Porque isso aqui leia-se que as maiores empresas dos Estados Unidos vão sofrer e vão perder dinheiro e vão precisar demitir pessoas. E vai acontecer layoffs, né? Saídas programadas em várias empresas no mundo todo. Talvez até quem trabalha em empresas de tecnologia talvez perceba que vai sentir isso, tá? Então, o S&P 500, na minha opinião, inverteu. E aí, a grande questão é o seguinte. Olha os bonds. Cara, quando os bonds sobem, tá? Significa que os maiores investidores, eles vão procurar por investimentos que têm um rendimento interessante, porque os títulos vão perdendo valor de mercado ao longo do tempo, para que o título... O que são os títulos americanos? O que são os bonds? E por que os bonds são tão importantes? E por que eu acho irracional? Quando eu falo com meu irmão, eu falo assim, tá, mas da onde vai vir essa alta que tu tá falando? Da onde? Né? Eu questionei ele, cara, da onde tu acha que vai vir essa alta? Não pode ser só pelo MACD. Porque pelo indicador, o indicador ele vai apresentar várias falhas em períodos em que, fundamentalmente falando, ele não vai ter propriedades fundamentais para sustentar uma alta, né? Para o RSI realmente mostrar uma curva. Então eu não posso me basear apenas em indicador. A mesma coisa eu falo para o estocástico lento lá do Mestre Stormer. Para mim, eu sei que o estocástico lento sobrevendido é muito positivo para comprar, porém dentro de um ambiente macroeconômico sustentável, que faça sentido. Por quê? Porque assim como os economistas estão errando todas as projeções dos dados de economia, no curto prazo, nós também vamos ver vários indicadores fazendo falsos sinais, falsos rompimentos, falsas alegrias. E aí a gente precisa lembrar dos bonds. O que são os bonds, né? Quem está mandando no mercado hoje não são criptomoedas, não são mercado de ações, não são o que eu acho ou o que os economistas pensam, são a curva de juros de curto e comparada com a de longo prazo. E o que são os bonds, pessoal? Bonds nada mais são do que a dívida americana. É o governo americano que está sem dinheiro, altamente endividado, precisando de capital. Para ele conseguir capital, ele vai recorrer à BlackRock, por exemplo, para que a BlackRock comece a comprar os títulos de dívida americana, para não quebrar a empresa sediada nos Estados Unidos, que é dona do mundo. Então a BlackRock ela passa a vender papéis de ações de empresas diversas e de criptomoedas também e passa a trocar por proteção. Proteção seria o quê? Comprar títulos de dívida americana ganhando 5% ao ano no bonds de 2 anos, no bonds de 10 anos, os próximos 10 anos. Ou seja, é um retorno de 5%, né? E a gente, cara,
A gente nunca viu isso daqui durante o ambiente de criptomoedas. A gente nunca viu os bonds de longo prazo, como os de 30 anos, pagar 4,8%. Em mercado cripto, a gente nunca viu isso, tá? Sabe por quê? Porque o BTC, ele só começou a ser negociado em 2010. E a última vez que a gente viu esta imagem foi em 2007. E se vocês lembram o que aconteceu antes de 2007, foi antes do movimento de recessão, né? Foi antes da quebradeira lá do setor imobiliário americano. Então, nós estamos dentro de um risco para os mercados voláteis tão arriscado quanto 1º de outubro de 2007. Aí você olha lá o que aconteceu com o S&P 500 em 1º de outubro de 2007. O que aconteceu em 1º de outubro de 2007, né? Vamos pegar aqui. Olha aqui. 1º de outubro de 2007. Olha aqui. Ó, estamos com exatamente na mesma posição dos juros de 2007, dos bonds. Porque nós temos dois planetas, a renda variável e a renda fixa. Se uma vez que a renda fixa, que é você tem a garantia de ganhar 5% ao ano, mais a valorização do papel, mais a valorização do título do tesouro, tá? Futuro. Então, se você tem a valorização do título futuro, que você pagou, por exemplo, um título a $1 e depois você vende 10 anos depois a $5, você tem a renda fixa em algum momento sendo extremamente recompensadora para um fundo de investimentos gigantesco, como a BlackRock, por exemplo. Então, você tem o interesse por renda fixa. Por isso que eu brinquei lá que quem venceu não foram nem as criptos e nem o mercado Bitcoin. Foi a renda fixa. E aí, se vocês prestarem atenção, lá formou um topo duplo, né? Na tentativa do S&P 500 retornar em alta, formou um topo duplo e depois começou tudo a degringolar. E aí a quebradeira generalizada realmente começou quando perdeu a mínima anterior, que hoje para nós seria os 13.800, que seria a resultante, né? E olha essa queda aqui, ó, depois da mudança de tendência, né? Uma queda de 50% nas maiores empresas dos Estados Unidos. Isso é uma recessão, tá? Então, assim, nas proporções atuais, seria realmente ele cair daqui até aqui ou não? Não, até 50%. Então, seria o quê? Aquilo que eu falei de fase de depressão. Por quê? Porque nós ficamos tanto tempo em expansão econômica que o mercado simplesmente não está acostumado com isso. E aí eu posso até projetar um alvo para um movimento de recessão ou depressão, dependendo da velocidade. É que tudo varia, depende da velocidade da queda. Porque se a velocidade e a recuperação é rápida, não tem problema. Mas a gente tem que traçar a metade desse ponto aqui, ó. Tá? Então, 2.800 pontos no S&P 500 para mim seria o fundo de uma recessão, o fundo de uma depressão, enfim, uma queda veloz ou lenta, tá? Então, recessão seria rápido, né? Depressão seria curva, né? Seria um período muito prolongado de vários anos. Então, eu espero que seja rápido e que não passe os 13.800. Os 3.800 para mim seria o que eu estou esperando, tá? Isso daqui eu espero que não aconteça, tá? Isso aqui eu espero que não aconteça, mas pode acontecer, mas eu espero que não aconteça, tá? Também poderíamos projetar da seguinte forma, né? Ele poderia repetir o movimento anterior, então você pega aqui um movimento e ele seria mais ou menos esse cenário assim, ó. Né? Ele não iria tão fundo assim. Só que realmente quando eu vejo uma cunha inversa, geralmente a gente projeta um alvo, 2.800 seria o fundo, né?
de uma situação em que caísse muito mais rápido do que o esperado. E aí eu digo para vocês assim, cuidem com outubro e novembro. A gente não sabe o quão profundo e rápido pode cair, ou se vai ser rápido mesmo, ou se vai ser lento. A gente não tem como prever. A única questão é eu tenho que dar um alerta na cabeça da galera de avisar, nós estamos num altíssimo risco de recessão a qualquer momento que não vai ser prevista por nenhum jornal e por nenhum economista. Só que o risco está muito elevado, tá? Bom, então os bônus de curto prazo pagando 5,10, e aí tem um detalhe. Quando nós estamos em expansão econômica, ou seja, quando nós estamos com o mercado de cripto subindo ad infinito, nós temos a seguinte situação. Nós temos basicamente os títulos de longo prazo pagando mais do que os títulos de curto prazo, né? O que é uma curva normal de taxa de juros, né? Ou seja, os juros, os rendimentos de longuíssimo prazo, eles sempre vão pagar mais do que os de curto prazo, porque o vencimento deles é de 10 anos, 30 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim. Só que quando nós estamos com rendimentos de curto prazo, como o de 2 anos, pagando 5,11%, enquanto o de longo prazo está pagando 4,80 e o de 30, 4,88, que deveria estar pagando muito mais. Isso significa que o governo americano está tão atolado em dívida que ele está desesperado para vender a maior quantidade possível de títulos para os investidores. E aí os principais investidores, que são o smart money, que movimentam o mercado, que não somos nós, mas que movimentam de fato o mercado, eles vão trocando e vendendo na cabeça de vocês, enquanto vocês acreditam em alta infinita, eles vão vendendo na cabeça de vocês, porque eles têm essas reservas desde 2008, desde 2019, no caso de criptomoedas, e o mercado de ações, eles têm ações aí compradas desde 2009, 2010, tá? Então, é normal que essa queda, ela dure um tempo e depois ela tenha uma aceleração, né? E aí, um passo muito importante, tá? Quando nós temos essa distorção, que eu quero mostrar também para vocês, em algum momento, olha só, o Dow Jones Industrial, cara, ele reverteu, pessoal. Ele tá revertendo a tendência, tá? Cara, olha só, prestem bastante atenção nisso daqui, ó. Prestem muita atenção nisso daqui. Topos e fundos ascendentes. Isso é o mensal. As pessoas esquecem de olhar o mensal, né? Mas eu não, ó. Fundo mais alto do que o fundo anterior. Tendência de alta, certo? Fundo. Aí olha só que interessante aqui, ó. No semanal, ele já perdeu a tendência anterior. Depois eu vou mostrar para vocês. Agora, onde é que ele vai querer, cara? Ele vai querer perder esse fundo aqui, ó. Perdendo esse fundo, isso aqui é uma reversão, pessoal. Tá? Então, no semanal, eu gosto mais do semanal, porque o semanal, ele antecipa o que vai acontecer no mensal. O semanal é o melhor gráfico de todos, tá? Para pegar reversões de tendência. Então, ele estava subindo esse fundo aqui mais alto do que esse daqui. Subindo, beleza, voltou a subir, tendência de alta, ok, fazendo a onda, né? Aí ele faz um topo mais baixo que o topo anterior, cara, e perde a mínima aqui. A chance dessa merda cair é de 80%, talvez até mais, tá? A chance dele ter invertido é muito grande. Eu olho para um gráfico, isso aqui eu temo, sabe por quê? Porque isso aqui é uma xícara do Satanás, né? Então a xícara é assim, ó, fundo, né? Ou o pessoal faz o cup and handle, né? Cup and handle aqui, ó. Ele deveria entregar alta aqui, ó. Então quando ele rompeu aqui, ele deveria se sustentar e trazer a alta. Mas ele perdeu, ele rejeitou o cup and handle. Então ele vai entregar a xícara satânica. Ele vai perder essa mínima, ele vai perder essa mínima, ele vai perder essa mínima. Ele vai buscar essa mínima aqui primeiro, ó. Ele busca essa mínima, lateraliza, volta a testar esse fundo e ele reverte. Então é assim que ele vai andar a partir de agora, né? Aí nós temos as Big Techs, Nasdaq. Cara, startups, 99% das startups que já desapareceram nunca mais vão retornar. Outras novas não vão voltar. Não vão resistir a uma recessão,
tá? No curto prazo, não, né? E olha só, está fechando o gráfico semanal, fechou um gráfico semanal na semana passada, aliás, duas semanas já, indo para a terceira semana, abaixo da média 8 semanal. Isso é grave, porque isso aqui é uma formação de topo, tá? Isso é um topo, isso aqui é um topo, isso aqui é um topo, tá? Aí o que acontece? Eu vou lá e vou arriscar comprar altcoins no topo da Nasdaq, porque altcoins são startups. Eu vou arriscar comprar quando nós estamos perdendo suportes semanais, quando nós estamos abaixo da média 8 semanal, e pronta para derreter, porque ele está pronto para derreter, né? Com a curva de juros subindo, a curva de juros de curto prazo, que já está invertida há meses, agora disparando e subindo, com os bonds subindo para um caralho. Então, olha só que interessante. Aqui nós estamos ainda num risco baixo, né? Aqui são os juros de 30 anos, tá? Quem entrou no mercado cripto não viu isso daqui acontecer desde os anos 80. Nem o... Olha, nem a galera do Barzi viu isso aqui acontecer. Tá? Se a gente continuar subindo essa porra aqui, ó, onde é que é a expectativa? A expectativa é aqui, ó, 6% de rendimento no yield de 30 anos. Se chegar a 80%, cara, é caos, apocalipse, tá? Então, assim, você olha isso aqui, ele tá subindo ou tá caindo? Tá subindo. Então, se você está vendo os bonds, que nada mais são do que a dívida americana subindo sem parar, como é que tu vai acreditar que a coisa, no curto prazo, vai trazer uma alta violenta para o mercado de criptomoedas? Não vai acontecer. Desculpa aí quebrar o otimismo da galera que é otimista, mas não vai acontecer. Eu discuto com o mestre Stormer, discuto com o meu irmão, se for necessário, mas enquanto esta merda desses bonds estiver subindo, pagando um rendimento maior e com o papel cada vez mais caro, que é uma coisa que nunca acontece, geralmente quando o papel fica mais barato, os bonds pagam um rendimento maior, mas pela primeira vez nós estamos vendo os papéis ficando mais caros e o rendimento ficando mais alto. A gente vai ver, basicamente, uma quebradeira ou uma venda bem grande no mercado de ações e mercado de risco em geral. Porque no final das contas é o mercado de risco que a gente precisa dominar. A gente precisa saber qual é a ponta que enfraquece o mercado de risco. A ponta que enfraquece o mercado de risco é a dívida americana. Com isso, o dólar, né? Ele disparou, ele subiu, segue em tendência de alta, respeitando o nosso price action. Lembra que eu falei, né? Se ele continuar subindo desse jeito, ele vai tentar encontrar o terceiro canal de alta, o quarto canal de alta, e ele segue respeitando a nossa linha de tendência de alta, tá? Então ele segue respeitando, o dólar segue subindo e, na minha opinião, eu espero que ele pare aí. Eu espero que ele não rompa esse segundo canal, porque senão realmente a coisa vai ficar bem complicada, velho. Tá? Mas pelo que o bond está aparecendo ali, é isso, né? E a aceleração do mercado voltou à tendência de alta, né? Então, a gente está vendo ao longo dessas semanas, ela vai desacelerar um pouquinho, na minha opinião. A volatilidade vai cair, então o mercado vai lateralizar por um tempo. Mas no momento que ele romper isso daqui, a gente tem uma queda muito forte. Por quê? Porque como a tendência é de baixa, no momento que ele acelerar, ele vai trazer grandes barras de venda. Não só o mercado de ações, como o mercado cripto em geral, tá? Então, assim, eu vou esperar agora ele fazer esse pullback, mas provavelmente, né, eu vou operar a favor da venda no momento em que ele trazer um pouquinho a volatilidade para baixo, vou novamente, com a volatilidade em baixa, apostar a favor da tendência de baixa, tá? Pelo menos eu vou seguir minha tese. E por que que eu tô tão enfático com isso, né? Cara, por causa da inflação, velho. Por causa da inflação americana.
O que que é o principal inimigo hoje do americano médio e do governo do Banco Central americano? É a inflação. Bom, a inflação ela começou a cair depois do apertamento quantitativo. Lá em março começou o apertamento quantitativo. Então, em março de 2022, começamos a ver as manobras de apertamento quantitativo, o que gerou esse topo, tá? Então, ele abriu subindo um pouquinho mais, a inflação subiu um pouquinho mais, aí começou ali em agosto a, de fato, ele começar a cair. A inflação começou a cair em agosto. E aí, gradualmente, ao longo desse tempo inteiro, desse um ano inteiro que a gente passou, até agosto desse ano, ele ficou caindo, né? A inflação ficou caindo, o que empolgou o mercado. Ou seja, quando a inflação começou a cair, o mercado, a Bitcoin subiu por um semestre, Ethereum também, mas as altcoins começaram já a derreter em abril. Por quê? Porque as altcoins, lembre-se, elas são startups, elas começaram a sofrer. Com o apertamento quantitativo, elas começam a sofrer porque elas não conseguem tomar empréstimo para desenvolver a ideia da startup e fazer a startup evoluir, ganhar e arrecadar investimentos. As startups, nesse período difícil, elas não conseguem captar valor de mercado com os venture capitals. Então, isso atrapalha muito a dinâmica da sobrevivência das startups logo na sua concepção. Só que olha só o que aconteceu aqui de julho a agosto, a inflação começou a subir. Com a inflação subindo, o que acontece com os mercados de risco? Com a inflação subindo. Com a inflação subindo, o mercado simplesmente começa a derreter. Por quê, pessoal? Porque isso significa que mais apertamento quantitativo vai ser necessário para que ele traga até a 2. 2 é onde o Banco Central americano quer chegar, 2%, certo? Enquanto e o presidente do Fed já foi enfático, enquanto não chegar a 2%. E cara, 2% de inflação, mas de 3,7% parece pouco. Não, é 50% de queda de inflação, velho, ainda que tem. Entendeu? Ou seja, a gente caiu primeiro 50% de inflação. Agora nós temos que cair mais 50%. Ou seja, todo esse movimento de um ano aqui, ele precisa acontecer novamente aqui. Então, até novembro de 2024, eu não acredito que a inflação vai chegar a 2%. Aí caiu 50%, ele foi até metade do caminho. Falta mais metade do caminho. Então, isso que a galera se esquece. Que enquanto isso daqui estiver nos ameaçando, não tem alta, bicho. Entendeu? Vai ter apertamento quantitativo e contração econômica. E aí esquece. Mas eu acho. Não acha porra nenhuma, pô. Não tem que achar porra nenhuma, velho. Tem que aceitar e ver essa merda aqui, ó. Queda, pô. Não tem conversa. Nós estamos no meio de um pullback da inflação, que está mostrando sinais de... Aí vocês pegaram dados econômicos vindo como expansão econômica, ou indo para acima, quase acima de 50, foi 49, né? Mas os economistas errando as projeções. Isso aqui é um risco de uma recessão fodida, mano. Nós estamos no maior risco de recessão desde 2008. Entendeu? E quem acha que é o contrário é porque não leu o suficiente. Não vou nem falar que é burro. Não é que é burro, é que a pessoa não leu o suficiente. Então eu acho loucura achar que o mercado, dentro desse ambiente aqui, ele está favorável a apostar em alta. Ele está favorável a acreditar em alta. Ou a acreditar que eu vou triplicar o meu capital agora. Para mim é loucura. Foda-se o que os indicadores dizem. Para mim, o importante é a liquidez. Onde é que está a liquidez? Cadê a liquidez que vai sustentar uma alta de 40% numa altcoin? Cadê essa liquidez? Eu não vejo essa liquidez entrar. Então, esse é o problema. É contar. É a mesma coisa regar uma planta e achar que a planta vai viver de amor e brisa. Não vai viver de amor e brisa. Tu vai ter que regar ela. Ela precisa de água. Se tu não tem a liquidez, se tu não tem água, tu não vai conseguir manter essa planta viva. É a mesma coisa no mercado tradicional. Não tem como manter, sustentar isso, cara. Aí eu olho para o mercado de cripto, topos e fundos descendentes, gráfico mensal. A cada mês, altcoins só derretem, desde abril. Conforme eu falei para vocês, desde abril as altcoins só derretem. Mas tem uma outra altcoin que subiu 100%. Foda-se.
Porque a liquidez é tão pequena e o projeto é tão pequeno que pouca liquidez já é o suficiente para fazer ela fazer 100%. Mas ela não é uma alta sustentável. Então, às vezes, o cara entra depois de ver o ativo subir 100%, achando que vai subir mais 100%, depois mais 100%, e não vai acontecer. Né? Então é um negócio temporário. Aí tu pega o gráfico diário, meu, topos e fundos descendentes ainda, porra. Logicamente ele está fazendo movimento com topos e fundos descendentes. Ó, ele já tá aqui, ó, perdeu as médias. Testou as médias como resistência, perdeu as médias novamente. Testando as médias como resistência, é queda, bicho. É queda. Não existe, não tem conversa. Entendeu? Não tem. Onde é que vai entrar dólar aqui, filho? Ó, desde abril, o mercado já contraiu de 665 bilhões e agora vale 520 bilhões. Onde é que tá vendo alta aqui, bicho? Para sustentar uma liquidez, uma alta líquida, uma alta verdadeira como um bull market, por exemplo. Isso aqui é um bull market, ó. Entrada líquida de dinheiro. Agora isso daqui é queda, bicho. Tem que aceitar, entendeu? Não tem? Ah, mas pode mudar do dia para noite uma decisão monetária? Bom, aí foge ao nosso controle. Mas o que eu tenho que ver hoje é que ele está fazendo topos e fundos descendentes. Agora, se amanhã acontecer qualquer coisa, um canetaço de algum presidente aí do Banco Central americano, né, o Jerome Powell, fazer um canetaço ou transar com a mulher lá, aquela do Tesouro americano, se acontecer de novo alguma coisa, aí beleza, entra uma liquidez, o mercado sobe. Mas, cara, por enquanto, hoje, enquanto eu gravo essa live, eu tenho que ser realista e não emocionado, aceitando que a probabilidade maior ainda é de baixa. Nem que seja 80% de chance de baixa. Então, eu vou operar o quê? A favor da baixa, né? Tá? BTC, então. BTC subindo um pouquinho hoje. Topos e fundos ascendentes no curtíssimo prazo. Mas não superou ainda os 28.200. Os 28 mil é aquilo que eu falei, né, pessoal? Ele não vai romper, ele vai lateralizar, tá? Então ele tende a lateralizar aqui, ó. Lateralizar, fazer os Bart Simpson da vida dele. Aí chega no final do mês de outubro, ele cede. Em algum momento essa lateralidade vai ceder, tá? Eu ainda acho que ele pode buscar essa liquidez aqui de cima, ó. 28.800, um último toque em 28.800. Ali seria para mim o pullback máximo do BTC nesse momento. Ele não vai conseguir passar essa região, na minha opinião, tá? Então, por mais que ele suba no curto prazo para completar o pullback, ele poderia completar o pullback. Completando o pullback, geralmente com cunha ascendente de baixo. Então, coloca e traça o seguinte, ó. Ah, eu vou esperar para operar vendido em cripto. Beleza. Faz o seguinte, ó. Quer esperar? Pega aqui, ó. Pega os microcanais. Pega esse microcanal do gráfico diário. Pega os dois topos. Pega os topos aqui. Une eles. Tá? E aí você tem a provavelmente variação do pullback. Então o pullback pode vir até aqui, 28 mil, e depois que ele perder esta LTB, ou essa linha de tendência debaixo desse microcanal de alta, você tem a retomada da queda e ela vai vir bruta, tá? Então assim, se quiser pode botar uma linha só, pode botar uma linha para tirar ela aqui embaixo do canal. No momento que ela perder essa linha, você já sabe o que vai acontecer. Tá? Momento que ele perder essa linha aqui, ó, queda, tá? Então deixa ele fazendo pullback de alta aí, deixa a galera comprando e liquidando, estopando a galera que tá aqui. Provavelmente essa galera aqui dos 28.800 vai ser estopada também, porque é uma entrada dessa barra semanal, né? E geralmente antes dele inverter, ele testa, ele liquida os apostadores. Então muita gente tá com o stop loss aqui, ó. Então, ele só vai, na minha opinião mesmo, ele tende a liquidar depois que ele testar essa linha aqui, fazendo ombro, cabeça a ombro, como eu expliquei para vocês no Domingão do Bitcão, e depois queda infinita, ele vai perder esse fundo aqui e vai cair no máximo até os 19.800 dólares no primeiro momento, que é esse reteste de fundo aqui. Aí depois, lá na frente, a gente vai ver se é alta mesmo, verdadeira, ou se ele vai ficar lateral para o restante do ano, ou se ele vai fazer um topo mais baixo depois para depois buscar os 12. Tá? Só que o fundo do BTC para mim hoje é aqui, ó, BLX 400. Aqui, ó, para mim a região de depressão do BTC
é a que vai ficar aqui entre já essa região que nós estamos, né? Mas principalmente agora, ó, a parte final da depressão seria entre essas duas médias, a média 200 e a média 400. Média 400 é hoje 19.372 dólares por unidade de Bitcoin. É para mim o fundo verdadeiro do BTC, 19.300 ou 19.800, enfim. E aqui nos 25 mil seria o próximo suporte que a gente vai perder para ir vir testar os 20 mil, tá? Então aqui que eu acho que a gente tem a capacidade de encontrar o fundo BTC se não tiver recessão. Se tiver recessão, se tiver, porque a gente não tem bola de cristal para saber se vai ter, novamente você enfático em acreditar que vai bater os 12.800 dólares, que é o topo nunca testado como suporte, para que o mercado depois volte a subir, tá? E aí no dia que se bater 12, aí eu virarei rei. Aí eu viro rei. Aí ninguém nunca mais duvida de mim. Aí desse dia absolutamente ninguém mais vai duvidar de mim, ninguém vai fazer piada, porra nenhuma. Por mais que eu errei várias vezes ao longo desses anos todos, ali eu vou ter o perdão real dos brasileiros e dos portugueses, né? Dos BRs e dos Tugas, tá? Eu vou ganhar o perdão real até dos haters, né? E eles vão ter que me mamar com certeza, né? Mas vamos lá, não vamos avacalhar, tá? Pessoal, então, Optimism, altcoins, queda. Na minha opinião, é queda. Altcoins no geral, queda. ADA, queda. Queda, 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 queda e queda. Não tem conversa. Queda e mais queda. Derretimento lento, mais queda. Queda infinita. Tá? Eu tô nem aí pra essa porra. Queda infinita. Que porra é essa? Vai ter uma música? Que porra é essa? Tem uma musiquinha aqui do nada, velho. Ouvindo na Volvo. Que porra é essa, mano? Ouvindo na Volvo. Ô, louco. Dólar subindo agora, fazendo pullback para continuar subindo, disparando. Bonds. Cara, enquanto os bonds de longo prazo estiver subindo para um cacete, não tem conversa, tá? Aí história para boi dormir. Quem acreditar o contrário tá maluco, velho. Isso não existe. Tá? Próximo. Queda. Calma, Siririco. SDAO queda. Tudo queda, fi. Tudo queda. SDAO queda, GIX queda. Pode. Qualquer token. Falem qual token que vocês querem que eu acredite em queda. Jerônimo Bax, meu irmão. Um abração pra ele. Volume da ADA na Binance consistentemente abaixo de 30 mais negociadas. Mau sinal pra ADA. Exatamente. Queda. Stormer deu aula ontem. Assistam. Depois vão lá no canal do Stormer e depois assistam. Pelo amor de Deus. E aí, virou NPC, exatamente, live NPC. Queda! 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 Ai, caralho! Como é que muita gente... É isso aí, Rui! Bota o pau na mesa e fala, ó. Como? Bota caps lock, ativa o caps lock e xinga essa galera, Rui. É isso aí. Como é que muita gente acha que vai subir já este ano se temos a economia mundial num caos? Onde vocês acham que vai aparecer trilhões nesse momento? Eu não consigo compreender essa juventude. É isso aí, Rui. Pau na mesa e foda-se, é isso aí. Como? Mas como? O tio Rui é aquele cara que é o tiozão que discute pra caralho depois do futebol. É os tio Colorado com o tio gremista. Quebram pau pra caralho no churrasco. Mas como que o Inter vai ganhar essa Libertadores se não tem time, meu Deus? Calma que nós não podemos controlar as coisas, fofa. Pode mudar, que nem eu falei. E reitero aqui. Do dia pra noite, tudo pode mudar através de um canetaço que é imprevisível. Não tem como saber se um cara vai inventar
algo com a presidente do Tesouro, acho que é Janet Yellen, né? Então, basicamente, é isso aí. Alta infinita. Alta infinita daqui a uns anos, tá, fofa? Agora, por enquanto, não. Gota! Bora pra gota ou não? Bora pra gota? Ó, pessoal, pra quem precisa, quem tá iniciando no mercado, não entendeu porra nenhuma que eu falei, curso Crypto Blinders, link na descrição, sem cupom, não tem cupom, já deixei o cupom ativo lá, tá? Bora. Gota. Vai em gota.social, tá? Vão em gotas.social e cliquem, coloquem assim, Raven Shadow Out 23. Eu acho que é isso aí. Raven Shadow, deixa eu botar na tela aqui. Raven Shadow Out 23. Eu acho que é isso. Raven Shadow Out 23. Aqui tá a nossa gota, que é o NFT que você pode vender no mercado secundário aí, lá na OpenSea. Quando você entra na OpenSea, você vai ter lá as gotas. Ó, aqui tá as gotas do Tio Augusto. E aí você tem várias cartinhas lá, ó, tá vendo? Aí você pode comprar, para quem não tem a coleção, você pode comprar a coleção, tá? No final do ano a gente vai distribuir um prêmio aí para quem completar a coleção, tá? Aí tem as gotas e tem, deixa eu ver aqui. Raven Shadow Out 23. Tem acho que 1.000 ainda. Raven Shadow Out 23. Pronto. Beleza? É isso. Tem, ó, tá descendo aí a gota. Vamos lá. Vamos para os comentários que tá engraçados os comentários. Pofa, teríamos mais correções ainda em 2024. Para mim seria sensacional para fazer retiradas de fluxo de caixa da loja. Bora acumular BTC, Ethereum e Matic e enriquecer em 2025. É isso aí, fofa. Como você correlaciona esse shutdown e possível recessão versus aprovação ETF do BTC? Nesse cenário, o BTC sobe mesmo assim? Não. Não vai ter aprovação do ETF, cara. Não agora, no curto prazo. É que as pessoas estão especulando que vai ter. Na minha opinião, não vai ter. Eu acho que a aprovação do ETF vai ser só em 2025, quando o Smart Money conseguir se posicionar. Por enquanto, o Smart Money não vai conseguir se posicionar antes da aprovação do ETF. Aí eu acho que não vai ter aprovação agora no curto prazo. Você tem que entender que esses grandes investidores, eles querem comprar o mais barato possível. Mais barato possível. Fofa, vende um grupo de sinal no Telegram, eu compro. Nem fudendo. Grupos de sinais não funcionam. Vamos parar com essas idiotices de pedir grupo de sinal. Por que grupo de sinal nunca vai funcionar? Porque tu imagina 10 mil pessoas. Vamos dizer que o grupo de sinal funciona no curto prazo. Aí depois tu bota 10 mil pessoas. Essas 10 mil pessoas vão ter uma quantidade de 20 milhões de dólares para fazer a mesma operação. O que vai fazer quando todo mundo que está no grupinho lá fazer o mesmo sinal, a mesma venda ou compra de operação de criptomoeda de altcoin? O que vocês acham que vai fazer? Vai todo mundo colocar o liquidation price ou stop loss na mesma região, a corretora lá onde está a maioria negociando vai simplesmente fazer só na corretora uma alta de 100% só para te liquidar, ou uma queda de 50% só para te liquidar, e no mesmo dia o preço volta rapidamente ao preço original, apenas para te liquidar. Ou seja, você... deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é um grupo do Telegram de sinal? Vamos imaginar o mercado como se fosse um oceano. Você tem baleias, tartarugas, tubarões, peixes, sardinhas e tudo. O grupo do Telegram, ele é nada mais, nada menos do que você colocar dentro do oceano uma quantidade de sardinha. Beleza, 5 sardinhas, ótimo, não vai atrair muita atenção das baleias.
ou dos tubarões. Aí pega, não, mas agora vamos ter 1.000 sardinhas. Opa, já tá começando a ficar mais interessante. Pra baleia, ela começa a sentir o cheiro de longe. Pro tubarão, também. O tubarão seria aquele investidor rico, assim, fudidão, que tem 200 milhões de dólares sobre posse, entendeu? Então ele já começa a sentir. Ele começa a sentir o cheiro. Aí, quando tu coloca a mesma ordem na mesma altcoin que disparou no sinal, tu coloca como se fosse no oceano 10 mil sardinhas de uma vez dentro de um pedaço dentro do oceano, onde tem um monte de bicho querendo devorar essas sardinhas. E o que vai acontecer? A baleia vem e engole todo mundo de uma vez. Nesse caso, a baleia seria a corretora. Por isso que quando eu operava na BitMEX Bitcoin em 2017, futuros, né, e 2018 também, qual é o grande problema? O grande problema era se eu colocava o stop loss no mesmo lugar que as outras pessoas, porque o gráfico é igual para todo mundo, pessoal. O gráfico é igual. Todo mundo vê o mesmo gráfico. O investidor, a sardinha, o tubarão e a baleia. Só que o que acontecia naquela época, né? O Bitcoin ainda ele era pequeno, tal como acontece com várias altcoins. Ele tinha 20 bilhões de tamanho de mercado. Simplesmente a BitMEX, se você tinha muita ordem liquidation price, por exemplo, em Ethereum a $1, então o Ethereum estava na época $300. Se tivesse muita gente com o short, com o liquidation price em $2, $10 o Ethereum, às vezes numa questão de 5 minutos, a BitMEX simplesmente captava e causava uma sombra gigantesca no gráfico. Então era normal, é muito normal em alguns gráficos das corretoras, que não é o mesmo gráfico que aparece no TradingView, porque o gráfico do TradingView aparece um gráfico limpo, sem a grande sombra da busca de liquidez, mas só naquela corretora, especificamente naquele gráfico, apareceu uma sombra gigantesca do Ethereum caindo até $2, só para liquidar todo mundo. Então, assim, ó, nunca mais, por mais que o senhor seja membro do canal, e um abração aí pro nosso querido Júlio, mas nunca mais neste canal me peçam para fazer grupos de sinais. Grupos de sinais são uma merda, uma coisa que não serve pra bosta nenhuma. Eu não conheço ninguém bem sucedido com grupos de sinais, nunca, tirando o dono do grupo de sinais. Porque vocês têm que entender que o mercado é um oceano, pessoal. É baleia contra peixe, é baleia contra tubarão, é tubarão contra baleia, é tubarão contra orca. A gente não é amiguinho, tu não pega a orca, fica amiguinho da tartaruguinha, que fica amiguinha do tubarão branco lá, depois fica amiguinho do tubarão martelo, que fica amiguinho da baleia e vamos todo mundo prosperar e achar comida. Isso aqui é um ambiente selvagem, bicho. Então para com essa inocência de fazer grupo para investimento. Não existe grupo para investimento. Existe grupo para conhecimento. Existe grupo para conhecimento. É tu aprender a pescar. É tu aprender, ó. É pegar um tubarão mais velho e falar, ó, eu vou te ensinar agora a tu a ser um tubarãozinho. E quanto mais tu conseguir comer sardinha, mais maior vai ficando o teu diâmetro, tu vai ficar um tubarão mais imponente. Daqui a pouco tu tá virando uma baleia. Porra, tu não acha no meio do... Não existe amizade. Então o grupo do Telegram é o caralho, porra. O grupo do Telegram é bom pra aplicar golpe, então. Faz o grupo do Telegram, fala, vamos, depende de nós. Aí vamos atrair, vamos começar a comprar uma altcoin e tentar atrair a atenção lá dos gringos. Mas alguma sardinha vai ter que entrar. Aí você vai tentar pegar a sardinha gringa lá, os gringos compram e aí você vende na cabeça deles. Enfim, normal. É isso. Grupo do Telegram é pra pump and dump, grupo do Telegram é pra esquema, grupo de Telegram é uma merda. Por isso que faz anos que eu não tenho grupo do Telegram. Acho uma merda. E outra coisa,
Uma coisa é sala de aula com cara foda. Tu participar de uma turma especial, 10 pessoas, que são mais inteligentes que você. Outra coisa é você entrar numa sala de aula que tem 10 mil pessoas, onde tem dois, três que são idiotas, que só levam informação bosta pros outros. Então eu sou enfático em dizer, eu odeio grupos de qualquer tipo de comunidade. Porque a chance de tu conseguir ajudar uma pessoa sem ela ter o pensamento dela fudido por causa de um outro idiota é altíssima. Então, mesmo que tu consiga lentamente ter uma turma com 40 pessoas, beleza. Aí chega o centésimo lá é o cara que mais fala no grupo, só fala merda, só dá opinião merda, não entende de porra nenhuma, fala como se entendesse e fode todo o resto. Então, qual é a melhor forma? A melhor forma é ter um mentor. Pega um cara pica que você que você quer utilizar como mentor. No meu caso, eu usei o Mestre Stormer, usei o Al Brooks, usei entre outros aí. Mas tem o Bo Williams também. Mas pega um cara bom como referência e aprenda como ele tenta pescar. E muitas vezes vocês não vão pescar a mesma coisa e vocês vão falhar de formas diferentes, porque é um ambiente predatório isso aqui, pessoal. Isso aqui é um ambiente predatório. O mercado ele não nasceu para te fazer rico. Assim como a natureza não foi criada para te trazer felicidade. É o pensamento, é a forma como nós pensamos sobre as situações que trazem a felicidade. Não é a natureza que gera a felicidade. A natureza não gera tristeza nem felicidade. A natureza, ela é o que ela é. Então, não adianta você, não, mas vamos fazer um grupo super foda. Cara, grupo é porra nenhuma, tá ligado? Aí ficam pulando de galho em galho, de DeFi em DeFi, ficam pulando de protocolo em protocolo e não sabem nem fazer o básico, não sabem nem enxergar que não tá entrando liquidez nesta merda desse mercado. Porque essa é a minha preocupação. A minha preocupação é fazer as pessoas racionalmente entender por que que agora não é hora de comprar, bicho. Não é porque eu não quero que as pessoas comprem, não é isso. É porque é um ambiente muito arriscado. Tem riscos que a gente. Tem níveis de risco que são aceitáveis. Esse aqui, risco aqui é altíssimo. Se expor em altcoins aleatórias. Significa que eu não vou comprar nada? Não, eu posso ir comprando Bitcoin aos poucos. Ether aos poucos. Por quê? Porque eu sei que, ou entendo, ou eu acredito que no futuro as pessoas vão ser atraídas para comprar esse ativo e a demanda vai voltar naturalmente. Aí, beleza, eu tenho uma estratégia de longo prazo. Mas agora eu vou pegar todo o meu capital e fazer só essa estratégia? Não. Vai ter vezes que eu vou comprar put de opções e apostar na venda. Short no mercado, comprar contratos futuros. Vai ter momentos que eu preciso lançar mão de outras estratégias. Só que, infelizmente, vocês acham que para mim é gostoso ficar falando de bear market aqui durante 2 anos? É uma merda. Por quê? Porque o canal não cresce, as pessoas não assistem, a demanda é baixa, tu vende menos. Pro empresário é horrível. Só que eu prefiro falar a pior das verdades do que a melhor das mentiras. Enquanto que muita gente quer só te vender a pior, a melhor das mentiras. A melhor das mentiras é acreditar em alta em um ambiente igual esse. É a melhor das mentiras. É ilusório. Pô, peguei dados aqui, eu mostrei pra vocês, cara. Como é que tu vai lutar contra os bonds de longo prazo disparando? A dívida americana chegando a patamares que a gente nunca viu. Pô, é realmente hora de pegar, trabalhar o mês inteiro, fazer sobrar 500 pila e torrar tudo numa altcoin que tem um nome bonito e uma narrativa? É realmente agora esse momento?
Então espera um pouco, não significa que a gente não vai mudar de opinião daqui uma semana. Daqui uma semana muita coisa pode acontecer e eu mudo de opinião. Mas agora, no que eu enxergo hoje, com a capacidade que eu posso enxergar do que eu tenho hoje de informação, zero é o suporte mais forte. Entendeu? Então vamos parar de ser torcedor e ficar rezando com uma coisa que a gente não tem controle e simplesmente agir racionalmente, cara. Tem que ser racional, né? Na sua avaliação, quem está sustentando o valor do BTC nesse patamar? Varejo, cara. Varejo, investidores, alguns fundos de investimento. Alguém está fazendo esse pullback. Quanto, Augusto, as criptos da inteligência artificial pode bater? Estão menos de 1 bilhão. Cara, o que está sustentando a alta da Nasdaq, por exemplo, até agora, recentemente, eram as Big Techs, principalmente, e algumas startups que focaram em inteligência artificial. Só essas estão coletando capital. Estão menos de 1 bi. Cara, é muito cedo focar em altcoins, seja de inteligência artificial ou seja de qualquer outra coisa. É muito cedo. É muito cedo. O Augusto não dá o peixe, ele ensina a pescar, ele passa essa vara todo dia, é só agarrar com unhas e dentes. Ninguém pega na minha vara, não. Não sem autorização. Só princesa nórdica pode pegar na vara. Do Augusto. Vamos lá. Augusto, VPVR é a soma de todas as ordens de compra e venda nas corretoras? Como é que é? A soma de todas. Isso. Seria o Open Interest, né? O Open Interest não, a ordem aberta. Open Order. Hoje, assistindo o jornal, vi uma repórter com o nome de Beatriz Bax. É sua parente? Provavelmente é parente à distância. Mas não conheço nenhuma Beatriz na minha família que seja jornalista. Próximo. Negócio de fazer caixa. Quem tiver caixa será rei Bala de Santa Catarina. É isso aí, fofo. Augusto, eu queria te conhecer melhor. Gabriel Alves, se você fizer esse bigode, eu te como. Eu como você. Soldado Biticão merece. Soldado Biticão merece ser engolido. Mas não vou dar pra você, não. Fofa, você e o Orlando. Como é que é, Fofa? Peraí. Você e o... Deixa eu só ajeitar aqui, Fofas, aqui, que meu bagulhinho tá bugadinho aqui, ó. Pronto. Não deu certo. Foda-se. Aquele falou demais. Caio falou demais. Olhando o comentário que o ZK Rolap era a tecnologia de segunda camada melhor para longo prazo. Depois, porque os pontos positivos e negativos? Cara, porque ela é a que mais desenvolve, eu acho que ela é uma das mais resilientes para sobreviver a uma recessão. Mas então me como. Cara, a gente nunca pode entrar nesses assuntos insalubres, que daí a live vira só isso. Insalubridade. Deixa um like aí, fofas. Vão deixando o like aí, pelo amor de Deus. Augusto vai empalar o cara. Não, empalar é quando o cara tem a vara grande. Aqui no caso a vara é curta mesmo. Empalar não, mas um desconforto dá pra causar. Vai. Mas empalar, empalar, aí tem que ter A do infinito, né? Eu sou alemão, porra, não sou. Não sou da Zâmbia, infelizmente. Queria ser da Zâmbia. Ia ter a pele melhor, não ia envelhecer nunca. E 20 pra cima. Zambinense. Próximo.
Ah, a gente fala de tamanho aqui, mas o tamanho é problema quando é demais também. Tem várias. Vou falar uma coisa pra vocês. Cada chave com a sua fechadura. Entendeu? Não preciso falar mais nada. Tem fechadura que não cabe chave grande, não. Tem fechadura que cabe só chave pequena. Próximo. Fofo analisa Matic. Alta para pullback para continuar caindo. Tá? Pullback para continuar caindo. Não faria nada por enquanto nela. Não shortaria, não apostaria na venda e nem na alta. Ainda dá tempo de pegar o airdrop da ZK Sync? Acredito que sim, Hellboy. Acredito que sim. Olha o rumo que essa conversa tá tomando. Exatamente. Importante. Augusto, você acha que a Link é uma nova Amazon nuvem? O mundo cripto está muito dependente dela cada vez mais. Seria definido? Acho que não. Seria definido por longo prazo? Ela vai ser boa para comprar no bull market, mas espera o topo ascendente acontecer no gráfico semanal quando acontecer. Uma vez vi uma mulher falar que a é grande é igual a salto alto. É bonito de ver, mas é desconfortável. Glória a Deus a mediocridade. É o bom é o médio, né? Médio é entre 12 e 16, é isso? Média brasileira, 12 e 16? Quem tá entre 12 e 16 tá no antro da felicidade extrema. Próximo. Fofo nesse cenário, então teremos mais um ano para encher as patinhas até o bull market? Sim. Provavelmente ano que vem vai ser o ano mais lateral mesmo. Eu achei que ia ser esse ano. Esse ano também tá sendo lateral. Mas ano que vem também vai ficar lateral, na minha opinião. E eu espero que até novembro do ano que vem a gente volte a ver BTC a pelo menos $50 mil por unidade. Até novembro do ano que vem. Antes do próximo bull market, né? A gente achava que a ovelha negra da família era o Augusto, mas na verdade é o Jerônimo. Não, o Jerônimo é. O meu irmão é sensacional, né? Ele conseguiu antever o pullback. Se eu tivesse ouvido ele, eu não teria ficado preso em operação short, porque ele conseguiu antecipar para mim o pullback que eu não consegui antecipar. Então, meu irmão é foda pra caralho, velho. Eu tenho que até falar mais vezes com ele. Eu tenho que chamar ele aqui na live. Tem que chamar ele aqui na live. Hoje é dia de Inter. Hoje é dia de Inter. Inter. Ah, 50k Matic acumulando no DCA, faço uma milha em 2025. É isso. Ah, tá. Tu perguntou. 50k Matic acumulando no DCA, faço uma milha em 25 de... Olha, seria 10 vezes? Pode ser que sim, fofo, eu não sei. Se fizer 10 vezes, tu vai ganhar meio milhão, né? É isso? É, teria que ser um pouco mais. Jerônimo tem canal no YouTube? Tem. Jerônimo Bax, tá? Eu enchi o saco dele pra ele começar a fazer. 10 anos depois ele decidiu fazer. Quando ele começou a tomar Vivance, ele decidiu fazer o canal no YouTube. De novo. Certo? Pessoal, um grande abraço a todos aí. Deixa o like, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou, pessoal.